Olá, turminha. Hoje a nossa aula será de História com o assunto Primeiras Expedições. Então, colonizar o Brasil não era, de início, o principal objetivo de Portugal, que estava mais interessado nos lucros obtidos com o comércio de especiaria com as Índias, e por essa razão Cabral deixou o Brasil no dia 2 de maio de 1500, né? Prosseguindo com sua meta de chegada às Índias. Então, o objetivo maior era chegar às Índias. Após sua partida, Portugal enviou para cá apenas expedições temporárias, né? Como não houve um trabalho efetivo de Portugal com relação ao Brasil, os primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, que foi de 1500 a 1530, recebeu a denominação de período pré-colonial. Então, esses 30 anos após a descoberta do Brasil, ficou nomeado como período pré-colonial. E aí veio as expedições, que veio a primeira expedição em 1501. Essa foi comandada por Gaspar de Lemos, com a participação de Américo Vespúcio, e com o objetivo de explorar o litoral brasileiro, né? Chegou ao Brasil na altura do Rio Grande do Norte, costeando o país. Nomeou uma série de acidentes geográficos. Quais foram esses acidentes geográficos? Foram Cabo de Santo Agostinho, o Rio São Francisco, Baía de Todos os Santos, Rio de Janeiro, Cabo de São Roque, etc. E aí eles verificaram que o Brasil não era apenas uma ilha, e acabou batizando como Terra de Santa Cruz, um dos primeiros nomes do Brasil, né? Até permanecer Brasil, recebeu vários nomes, e Terra de Santa Cruz foi um dos primeiros nomes. Aí veio a segunda expedição, que aconteceu no ano de 1503, comandada por Gonçalo Coelho. Contou também com a presença de Américo Vespúcio, teve ajuda também, assim como Gaspar de Lemos, na primeira. Ele também ajudou Gonçalo Coelho na segunda. Essa expedição tinha como objetivo descobrir ouros e metais preciosos. Chegou ao Brasil na ilha de São João, que mais tarde foi chamado de Fernando de Noronha. Então, o Brasil foi chamado também de Ilha de São João, e mais tarde foi chamada de Fernando de Noronha. A nau-capitania, a embarcação do comando da esquadra, naufragou e a expedição se dividiu. Então, quando ela naufragou, precisaram se dividir. Américo Vespúcio viajou rumo ao sul, fundando uma feitoria e um forte em Cabo Frio, e organizou a primeira entrada ao interior do Brasil. Depois de alguns meses, carregou seus navios de pau-brasil e regressou a Lisboa. Gonçalo Coelho, ao que tudo indica, também atingiu o Rio de Janeiro, regressando em seguida a Portugal. Então, Américo Vespúcio organizou sua volta para Lisboa e carregou seus navios de pau-brasil para comercializar fora, né? E aí veio a expedição Guarda-Costa, né? A expedição Guarda-Costa aconteceu em 1516 a 1526, onde os produtos brasileiros, particularmente o pau-brasil, né, cujo lucro era considerável, então, despertava grande interesse nos europeus, principalmente dos franceses, que passaram a fazer excursões no nosso litoral. E essa ameaça constante, com presença dos corsários, que os corsários eram os piratas a serviço de um rei, fez com que Portugal se organizasse em um sistema de defesa e proteção às expedições guarda-costa. A primeira chegou em 1516, comandada por Cristóvão Jacques, que lutou e aprisionou navios franceses em vários pontos da costa. Regressou a Portugal em 1519 e voltou ao Brasil em 1526, quando ocorreu a segunda expedição, 10 anos após a primeira. No seu retorno, Jacques encontrou um cenário ainda mais conturbado devido à atuação de corsários estrangeiros na região. Então, a segunda expedição aconteceu 10 anos após a primeira, e na segunda eles encontraram um cenário ainda mais conturbado, né? Devido à presença de corsários estrangeiros, que eram aqueles piratas a serviço dos reis. Tivemos também a expedição colonizadora, né? Que foi
que foi, a partir de 1530, o comércio português entrou em decadência nas Índias e, nessa época, a Espanha já havia descoberto ouro e prata em suas colônias americanas. Portugal resolveu mudar de atitude em relação ao Brasil. Em vez de mandar expedições exploradoras temporárias, enviou em 1530 uma expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Nessas expedições, trouxeram colonos, sementes, instrumentos agrícolas, plantas e animais domésticos para comercializar, né? Então, eles mudaram de atitude, em vez de mandar expedições temporárias, eles acabaram mandando expedições colonizadoras já chefiadas por Martins Afonso de Souza, né? Os objetivos dessas expedições eram fundar núcleos de povoamento de defesa, combater os corsários franceses, que eram os piratas a serviço do rei, explorar o litoral até o Rio da Prata. E suas realizações foram ataque das tropas pernambucanas aos corsários franceses na Paraíba, no Rio Grande do Norte, exploração da costa do Maranhão por Diogo Leite, exploração do Rio da Prata por Pero Lopes de Souza, fundação da Vila do São Vicente em 1532, primeira vila do Brasil por Martim Afonso de Souza, início da agricultura da cana-de-açúcar no Brasil. Esse feito fez parte do comércio mundial, sendo a maior riqueza da colônia. Construiu o primeiro engenho, que foi o engenho do governador. Sendo assim, em 1533, Martim Afonso de Souza voltou para Portugal e confiou o governo de Vila de São Vicente ao padre Gonçalo Monteiro, que foi o rei Dom João III, e decidiu adotar outro sistema de colonização, certo? Então, iremos aqui dar início às atividades, né? A primeira página na página 146 e vamos até a 149. A primeira questão fala assim: quais foram os comandantes das expedições abaixo? Expedição colonizadora, Martim Afonso de Souza. Expedição guarda-costa, Cristóvão Jacques. E primeira expedição exploradora, Gaspar de Lemos, certo? O pau-brasil, cujo lucro era considerável, segundo a questão, né? Despertou grande interesse nos europeus, principalmente nos franceses, que passaram a realizar excursões ao nosso litoral. Essa ameaça constante com a presença de corsários fez com que os portugueses se organizassem um sistema de defesa e proteção. Diante disso, quem eram os corsários? Eram os piratas a serviço de um rei, certo? E aqui nós temos, ler os nomes a seguir e circula apenas os acidentes geográficos que foram nomeados por Gaspar de Lemos. Temos aqui Baía de Todos os Santos, Rio de Janeiro, Cabo de Santo Agostinho, Rio São Francisco e Cabo de São Roque. Na quarta questão, quais os objetivos da expedição colonizadora? São aqueles lá que a Pró falou, ó. Fundar núcleos de povoamento, combater os corsários franceses e explorar o litoral até o Rio da Prata. Relacionar corretamente o acontecimento à expedição, né? Então, nós vamos aqui. Regressou a Portugal em 1519. Qual foi? Expedição Guarda-Costas. Vamos colocar aqui 3. Deu nome ao Cabo de Santo Agostinho. Primeira expedição. 1. Tinha como objetivo descobrir ouro e metais preciosos. Segunda expedição. 2. Trouxe colonos, instrumentos agrícolas, plantas e sementes. Expedição colonizadora. Batizou o Brasil da terra de Santa Cruz. Primeira expedição, número 1. Atacou os corsários franceses em terra. Expedição colonizadora, 4. Organizou a primeira entrada no interior do Brasil. Segunda expedição, número 2. Aprisionou navios franceses. Expedição guarda-costa, 3. Verificou que o Brasil não era uma ilha. Primeira expedição, número 1. Chegou ao Brasil na Ilha de São João, segunda expedição, número 2. Sexta questão. Portugal resolveu mudar de atitude em relação ao Brasil. Em vez de mandar expedições exploradoras temporárias, enviou em 1530 uma expedição colonizadora. Por que o governo português mudou de atitude em relação à colonização do Brasil? Porque o comércio português entrou em decadência nas Índias e, nessa época, a Espanha já havia descoberto ouro em suas colônias americanas. Então, repetindo, porque o comércio português entrou em decadência nas Índias
e nessa época a Espanha já havia descoberto ouro em suas colônias americanas. Organize as sílabas e descubra o que Martim Afonso de Souza trouxe em suas expedições. Instrumentos agrícolas, colonos, plantas, sementes e animais domésticos. Certo? A segunda expedição exploradora comandada por Gonçalo Coelho, tinha como objetivo descobrir ouro e metais preciosos e chegou ao Brasil na ilha de São João, que mais tarde foi chamado de Fernando de Noronha. Pesquise sobre a ilha de Fernando de Noronha e registre abaixo o que mais lhe chamou a atenção. Vocês irão pesquisar aqui sobre a ilha de Fernando de Noronha e escrever aqui o que mais chamou a atenção. Na nona, leia e marque um X na resposta correta sobre o período pré-colonial. Então, a resposta correta é a segunda aqui, ó. A primeira está errada. Foram os 30 anos após a chegada dos portugueses, quando Portugal colocou o Brasil em segundo plano em sua política. Vamos para a página 149. 149. Quis dizer. Complete as frases e em seguida localize no diagrama as palavras que você usou. Letra A. As expedições exploradoras tinham a finalidade de conhecer melhor terras descobertas, denominando uma série de acidentes geográficos. Américo Vespúcio viajou rumo ao sul e fundou uma feitoria e um forte em Cabo Frio. As expedições guarda-costa tinham, por fim, combater o contrabando do pau-brasil pelos franceses. Letra D, a expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, objetivava explorar o litoral até o Rio da Prata. E agora vocês irão encontrar essas palavras aqui no caça-palavras. São 8 palavras exploradoras: forte, feitoria, colonizadora, litoral, guarda-costas, pau-brasil e geográficos. Pronto, última questão. Obrigado. Finalizei aqui a correção.